Reis, capítulo de número 7, verso de número 1. De 2 Reis, capítulo de número 7, verso de número 1. Amém? Vamos fazer uma leitura até o verso de número 9. Então acompanhe a leitura na sua Bíblia. Se teu irmão do lado não tiver com a seu exemplar aí, dê uma carona para ele. Amém? Vamos lá. Diz assim o texto, 2 Reis, capítulo de número 7, verso de número 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem os ruídos de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, ó rei de Israel, contratou os reis dos hetitas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Tome seu lugar, mantenha sua Bíblia aberta. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, o teu filho, que precisa e que depende tanto do Senhor. Pai, só tu sabes e conheces, ó Pai Deus, as minhas limitações. São muitas, Pai. Mas o teu povo, eu também estou faminto pela tua palavra, faminto pela tua revelação, faminto pelo pão do céu. E a este pão nós clamamos, Pai. Pai, nós queremos estar à tua mesa essa noite e comer do que o Senhor nos der. Pai, nós não queremos ouvir o homem, mas queremos ouvir ao Senhor. O povo de Israel, Pai, queria ouvir Moisés, porque eles acreditavam que se ouvisse o Senhor falando, eles morreriam. Pai, eu peço essa noite que, diferentemente como os israelitas fizeram, nós clamamos, nós pedimos: fala o Senhor. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Por isso, Pai, não queremos ouvir ao homem, não queremos ouvir o pastor Anderson, nós queremos ouvir ao Senhor, mesmo que isso nos mate, nós queremos ouvir ao Senhor. Fogo, Pai, venha sobre nós com o teu fogo, queima o nosso coração, mas Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Aleluias. Queridos, o Senhor tem falado fortemente conosco nesses dias, né?
O Senhor tem falado fortemente comigo também nesses dias. Até eu estava aqui em cima, pensativo. Aí a Ana olhou para mim e falou: pastor, está sério? Eu falei: sim, estou amortecido, filha. Deus tem falado muito forte comigo. Ela olhou para mim assim, assustada, e falou: ih, meu Deus, vai sobrar para a gente. Queridos, se eu puder transferir aquilo que eu tenho recebido do Senhor e ser um canal e não atrapalhe o Senhor, eu estou muito feliz já. Mas eu tenho certeza que não eu, mas o Senhor quer falar conosco essa noite. A vontade do Senhor nesses dias tem sido nos alinhar ao céu, nos alinhar aos céus. Hoje estava falando um pouquinho com o Léo e nós falávamos cerca disso. É muito fácil, se você for ver, né, pelos meios naturais ou humanos, encher a igreja. É só colocar uma faixa ali na frente, né? Profeta do Senhor está aqui, venha, vai revelar a tua vida de cabo a rabo, raio-x do Senhor está na cidade. E nós vamos ver a igreja encher, porque as pessoas, elas querem ouvir a Deus do seu jeito, ouvir a Deus através de homens, mas não querem ser confrontadas por Deus. Não querem ser confrontadas por Deus. Se eu colocar uma faixa diferente ali na igreja, dizendo: venha, este domingo, Deus quer te matar. Será que você viria? Será que nós atrairíamos a massa? Será que as pessoas viriam empolgadas, tipo: que legal! Deus quer me matar. Mas na verdade, querido, a vontade de Deus é nos matar mesmo. Matar para o nosso eu, matar para nossos desejos, para nossa cobiça, matar para nossa carne. Nós precisamos ser mortos, né, mortificados todos os dias. Todos os dias. A palavra do Senhor diz que Ele fala a mortos. Aos mortos ouvem a sua voz. Eu não quero ser impedido de ouvir a Deus porque a minha carne está gritando. Eu não quero confundir a voz de Deus porque dentro de mim há um grito da minha carne. E isso dói. Eu estava falando, isso dói. Dói ser confrontado. Semana passada nós tivemos uma palavra que me surpreendeu. Nós falamos, né, acerca de ofensa. É pecado ficar ofendido. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Muitas pessoas me procuraram dizendo: pastor, eu fui extremamente confrontado. Mas fui também extremamente abençoado, porque eu entendi o quanto eu era ofendido. Eu entendi o quanto eu precisava entender, na verdade, que a ofensa me faz mal. Reter, né, a ofensa me mata. E não mata a minha carne, mata o meu espírito. Mata o meu relacionamento com Deus. Então, queridos, todos nós precisamos entender e nos alinhar à vontade de Deus. Eu tenho ouvido e tenho entendido da parte de Deus que esses dias têm sido realmente dias de peneirar o povo, dias de que Deus está levantando neste lugar pessoas comprometidas com o reino, dias que Deus vai pegar você, de repente, saindo fora da vontade dEle, vai te alinhar com o céu, alinhar com a vontade dEle. Só que isso implica confronto. Quem aqui veio para ser confrontado? Quem vive aí para ser confrontado? Eu preciso ser confrontado todos os dias. Ai, pastor, eu não gosto de confronto. Quando me confronta, eu vou embora. Aí, querido, desculpa. Foi tão bom te receber. Porque, queridos, de verdade, eu não quero pregar um evangelho que massageie o teu ego, mas um evangelho que transforma. A palavra que eu quero liberar sobre a tua vida hoje é chamados para transformar. Como você tem transformado as pessoas em sua volta? Como você tem transformado o ambiente de trabalho? Como você tem transformado os amigos da escola? Como você tem transformado os lugares que você passa? Será que você tem transformado? Ai, pastor, esse negócio de transformar é com Jesus, eu só passo. Queridos, nós precisamos e temos que entender muitas coisas em Deus. Com certeza, o trabalho de convencer é o Espírito Santo, mas nós temos que ter atitudes diante de Deus que com certeza vão não só atrair a presença dEle, mas vão ser com certeza poderosas em Deus
para mudar realidades, circunstâncias e vidas. Quem aqui é fruto de uma transformação? Eu sou, querido. Eu fui transformado. Eu não era nada, eu era um alcoólatra e Deus me fez um pastor de uma igreja abençoada. E eu sei que isso é só o começo, porque Deus quer fazer de você também um instrumento poderoso. Amém? Então, queridos, vamos ao texto. O texto diz o seguinte, o texto que lemos fala sobre um tempo no qual aqui Samaria estava cercada pelos assírios. Havia um rei, na verdade, Ben-Hadad era o nome deste rei, e ele queria destruir Samaria. Então ele faz o quê? Como naquele tempo era muito comum, eles queriam matar aos poucos, porque as cidades eram fortificadas, as cidades eram cercadas por muralhas para proteger, né, a sua casa, habitação, família. As pessoas saíam dos muros somente para plantar, saíam dos muros somente para cultivar, ou muitas vezes buscar água em poços, quando este ficava fora da sua muralha, da sua proteção. Então, quando alguém queria, quando algum rei, quando alguma, na verdade, nação queria destruir outra nação, o que eles faziam era ir até aquela cidade, oprimir, a ponto que eles, né, se recuassem, fechassem suas portas e não saíssem para plantar, nem para colher, ou muitas vezes nem para pegar água, se fosse assim a sua realidade. Assim fez o rei Ben-Hadad da Síria. Ele foi até Samaria, oprimiu o povo, né, sentiu-se ali oprimido, não vamos vencer, nós vamos morrer, e recuaram e fecharam as suas portas, e passaram então a viver um tempo de privações, porque a comida acaba, né, as suas reservas terminam, e então agora, eles estavam vivendo nas mínguas, a ponto, né, verdade, de comer esterco de pomba, a ponto de cometer, né, canibalismo. A mulher chega a um rei e diz, um pouco antes desse capítulo, nós combinamos, eu e essa minha vizinha, que nós iríamos matar nossos filhos para comer. Eu matei o meu hoje, nós comemos hoje, né, ontem, e hoje era o dia dela matar o dela, mas ela escondeu o seu filho. Essa mulher contou isso ao rei de Samaria, que rasgou suas vestes, e ficou indignado porque ele acreditava que Deus o abandonara, estava entregue ao destino de morrer ali de fome. Mas havia uma pessoa ali a quem Deus amava muito. Dentro das muralhas de Samaria estava um homem diferente. Dentro das muralhas de Samaria havia um homem que Deus quer levantar também com a mesma estirpe, com o mesmo formato, com o mesmo coração, aqui neste lugar essa noite. Havia um homem chamado Eliseu. Eliseu era o profeta que Deus usara para liberar a palavra, e uma palavra profética sobre o povo de Samaria, dizendo a eles para confiar que Deus estava ali trabalhando em favor deles. Porém, sempre que Deus levanta profetas, também levantam também os incrédulos. Sempre que Deus levanta uma geração profética, uma geração de jovens, ou homens ou mulheres, que resolvem ver além das circunstâncias, também se levanta, né, aqueles que são os incrédulos, que vão desanimar, que vão olhar para as circunstâncias e vão dizer, não, isso é impossível acontecer. Mesmo que Deus derrame o quê? Abra as comportas dos céus. Mesmo que Deus desça aqui com uma escada, é impossível isso acontecer. Esse era o quê? O homem de confiança do rei. E triste é saber que isso era o homem de confiança. O general da guarda do rei era o homem que estava ligado ao governo de Samaria. Ao governo de Samaria. E este homem recebeu uma palavra dura da parte do profeta Eliseu. A palavra dizia, verás com os teus olhos, mas não comerás. Verás com os teus olhos, mas não comerás. Então nessa história nós temos pelo menos 3 personagens, vou dizer assim, né? 3 tipos de pessoas bem distintas. Nós temos o profeta, nós temos o incrédulo e temos os leprosos. Deixe-me falar um pouco dos leprosos. Como vocês bem sabem, já falei um pouco sobre leprosos em outra ocasião aqui.
Leprosos eram um homem, na verdade, escorraçados, assim por dizer, do seu meio familiar, eram tirados, né, do seu âmbito familiar para fora da cidade. Eles tinham que procurar habitação, né, no deserto, tinham que procurar a cidade onde ficava ali somente os leprosos. E isso era para fora das muralhas. Eles não poderiam entrar para dentro da cidade. E quando precisassem entrar por algum motivo especial, eles tinham que entrar na cidade gritando: lá vem o leproso, lá vem o leproso, para que todos soubessem e ninguém chegasse próximo deles. Esses homens então representavam aqueles que eram excluídos. Esses leprosos foram excluídos do seu meio familiar, tiveram que deixar filhos, trabalho, tiveram que deixar tudo. Para o quê? Morar no lugar deserto. Tiveram que deixar tudo, simplesmente agora porque se tornaram leprosos. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Queridos, nós precisamos entender em Deus, primeiramente, que Deus está levantando no Brasil uma nação, uma geração profética. Uma nação, uma geração que não aceita as coisas como estão. Se você começar a concordar com tudo que você vê, desculpe dizer você não é um profeta. E há uma diferença entre você ter um dom profético e você exercer um ministério, um chamado profético. Tem pessoas que têm dons proféticos, e ela não consegue, na verdade, usar o dom a não ser para falar para alguém, falar, eis que o Senhor te diz. Tem pessoas que não conseguem viver a dimensão profética, ela consegue simplesmente só falar em nome de Deus. Mas é aquilo que nós falamos na semana retrasada, sobre o que é falar de Deus. Falar aqui em nome de Deus é uma coisa, falar com Deus é outra coisa. Nós precisamos levantar uma geração neste lugar, e Deus está levantando no Brasil uma geração profética, que não somente querem viver a dimensão dos dons proféticos, mas querem o quê? Viver uma dimensão de relacionamento e ser profeta no tempo em que ninguém quer ser profeta. Ser profeta nas circunstâncias, ser profeta em sua casa, ser profeta em sua família, ser profeta onde Deus colocar você. Queridos, Deus está com pressa. Deus está com pressa de usar você. Pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder. Deus, Ele não quer uma geração que simplesmente se esconda, mas uma geração que se levante. Uma geração que se levante. Eliseu poderia estar escondido, porque o rei diz que eu morra se a cabeça de Eliseu não estiver hoje em minhas mãos. Eliseu podia ter escondido, falar, não, ele vai matar. Esse mundo é terrível, olha só. E na verdade, Eliseu estava lá esperando o rei de Samaria. Queridos, o que você está vivendo em Deus? Vocês têm falado muito comigo e tem, na verdade, né, eu tenho entrado em crise com a minha vida espiritual. Ah, as pessoas estão em pecado? Não, querido. Mas eu quero que você também entre nessa crise. Essa crise, na verdade, nos faz entender que Deus tem muito mais do que você está vivendo. Muito mais. Na verdade, nós estamos vivendo uma dimensão muito aquém do que Deus quer te levar. Muito aquém do que Deus quer te levar. E essa dimensão, queridos, ela precisa ser vivida com atitudes diferentes. Com atitudes diferentes. Eu vejo muitas pessoas, na verdade, né, protelando uma vida com Deus, um ministério, protelando um chamado de Deus. Há uma diferença muito grande quando o Senhor diz, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Você entende com isso? Ah, não é para mim, eu não sou escolhido, sou só chamado. Muitos são chamados, eu estou naquela parte do muito. Muito chamado, né? Deus me chamou, eu sou muito chamado. Escolhidos são os poucos e são os valentes. Queridos, a diferença entre chamado e escolhido há uma só.
Chamados são todos aqueles que ouvem a voz do Senhor. Escolhidos são aqueles que respondem à voz do Senhor. Entenda de novo, vou te falar. Chamados são todos aqueles que ouvem. Escolhidos são aqueles que correspondem ao chamado de Deus para a sua vida. Deus tem chamado a muitos jovens, muitos homens e mulheres. Deus tem chamado uma geração para um avivamento. E avivamento que tem pregado hoje em dia é um avivamento simplesmente que a tampa da chaleira voa. Mas o avivamento que Deus quer levar você a viver não é que a tampa da chaleira voe. Não é um avivamento de fogo somente. É um avivamento no qual não a tampa voe, mas que o fundo caia. O avivamento que Deus quer trazer para a sua vida é mexer nas suas estruturas. Porque quando a tampa voa, é você quem faz. Mas quando o fundo cai, é Deus trabalhando contigo. É Deus mexendo na sua estrutura. Por isso que o avivamento, querido, parte de um princípio de quê? De corresponder ao chamado de Deus. Corresponder ao chamado de Deus. Deus tem te chamado? Sim, mas muitas vezes nós temos nos esquivado do chamado de Deus, falando, não, isso é para mim, não, é para o outro é melhor que eu. E nós estamos esquivando do chamado de Deus, nós ficamos protelando e esperando, mas quando acontecer isso, pastor, quando Deus falar claramente comigo, aí eu vou. Quando Deus fizer aquilo, eu vou. Queridos, entenda uma coisa, olha o que o profeta Eliseu diz, e eu fiquei intrigado com isso, eu fui ver. Deus sempre diz, amanhã, por esses dias eu farei algo novo na sua vida. Amanhã farei algo novo na sua vida. É ou não é? Deus não fala hoje, Ele fala o quê? Amanhã. Sabe por que Deus fala, amanhã farei, daqui uns dias farei? Sabe por quê? Ele responde isso quando Ele diz a Moisés, diga ao povo que se santifique hoje. Diga ao povo que se prepare hoje. Por quê? Amanhã eles verão a minha glória. Amanhã, queridos, é hoje. Hoje é para você. Às vezes, muitas vezes a gente espera que Deus faça primeiro para depois a gente fazer. Mas Deus fala, Deus libera a palavra de chamado para a sua vida. E você faz o quê? Eu correspondo. E quando eu correspondo ao chamado de Deus, aí Ele fala o quê? Amanhã você verá o que eu farei na tua casa. Você verá o que eu farei na tua família. Amanhã. Mas tem que haver um nosso agir hoje, uma atitude hoje. Hoje. Deus sempre fala, eu farei amanhã. Para que você responda hoje. Quantas vezes tem falado, amanhã eu respondo. Esperando que Deus faça hoje por você. Quantas vezes? Toda a liberação de bênção de Deus, toda a liberação do favor de Deus, Ele passa pelo quê? Primeiro Ele passa o quê? Por uma consagração. Hoje, Deus pede, consagre-se, separe-se, hoje. Hoje. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Deus fará para você, querido, sim, mas não protele. Não protele. Não acredite que Deus tem que fazer primeiro tudo por você para depois você corresponder. Querido, as pessoas têm entendido completamente errado o que é realmente viver uma dimensão de chamado de Deus para as suas vidas. Elas querem viver ministérios em Deus. Elas querem viver, na verdade, o nível maior. Eu quero um ministério. Querido, não espere o microfone chegar na tua mão para viver o teu ministério. Não espere o pastor te consagrar para você viver o teu ministério. O teu ministério está dentro de você. Deus já te deu. Deus já te deu. Efésios 2:10, a Bíblia diz que Deus já colocou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos predestinou para a sua glória. Isso não tem a ver com predestinação, no sentido que agora você pode fazer tudo que você quiser, que não vai perder a bênção de Deus, o favor de Deus, a sua salvação. A predestinação aqui descrita fala do quê? Deus, tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele colocou dentro de você, o talento, os dons dentro de você. O que precisa fazer é despertar, é reconhecer e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu correspondo ao teu chamado, eu correspondo à tua voz.
Eu quero viver essa dimensão, eu não quero mais só ouvir, mas eu quero corresponder. Eu não quero mais me esconder, mas eu quero agora ir para a cidade. Eu preciso anunciar as boas novas ao rei. Queridos, Deus é poderoso e Ele confunde até mesmo nossos inimigos. Deus é poderoso. Olha o que acontece nessa história. Eu preciso de voluntário aqui. Vem cá, Dani, vem cá, homens, machão. Vem cá, Léo. Vem cá. É só aqui na frente, rapaz, não vai acontecer nada não, fica tranquilo. Vem, Dani, então aqui, vem. Querido, a Bíblia diz que haviam o quê? 4 leprosos. Fica aí, manquitola, leproso. 4 leprosos. Sim ou não? Leprosos. 4 leprosos. E um belo dia eles falaram assim: rapaz, se nós ficar, nós morre. Bem no português, bem, né? Se nós ficar, nós morre. Se nós foi, nós morre também. E entrar na cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, também morreremos. Se nós formos aos hititas, aos assírios, nós também corremos risco de morrer. Porém, eu vou arriscar, eu vou ir lá. Então, queridos, eles têm uma ideia, eles falam assim: nós vamos lá, pior das hipóteses, vai que nós temos ali, né? Nós nos rendemos a ele, eles ali nos livram, nos poupam a vida, e nós podemos comer. Então ali eles resolvem o quê? Decidem ir para o acampamento dos inimigos. E eles começam então a marchar. Marcha aí. Fica marchando aí. Nesse meio tempo, os caras começaram a marchar. Marcha mais forte. Começaram a marchar. E vamos para lá. E começaram a marchar. E Deus falou assim: rapaz, se não dá para usar um rei fraco, não dá para usar um general fraco, incrédulo, eu vou usar quem? Pode marchar, eles estão muito mortos. Estão morrendo mesmo. Se não dá para usar um general incrédulo, não dá para usar um general incrédulo, não dá para usar um rei fraco, eu vou usar quem? Leproso. Leproso, o que é o leproso nessa história? É todos aqueles que tiveram um histórico de pecado. Quem aqui? Um histórico de pecado, um histórico de remendo, um histórico de que ninguém dava nada. Este é o leproso que Deus vai levantar quando não tiver ninguém para levantar. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria: se você não for, Deus vai pegar pertinho de você alguém pior do que você e vai levantar, só para você ficar olhando e falando assim: por que eu não fui? Deus levantou um que nem eu acreditava. Quando eles começaram a marchar, olha que doideira, Deus é muito doido. O povo ali, os hititas, começaram a falar assim: você está ouvindo? É barulho de carro de guerra, é barulho de soldados, e são muitos, eles vêm contra nós, são egípcios, são agora os vizinhos. Israel aqui em Samaria, o rei de Samaria pôde contatar eles, e agora eles vêm contra nós, nós teremos perdidos. Marche mais forte, homens, vai lá. Então agora eles ouvem não simplesmente 4 homens moribundos marchando, mas conseguem ouvir o quê? Carros de guerra, conseguem ouvir um exército, porque assim Deus faz quando a gente anda na vontade dele, não é você, é a força dele. Então os caras falam: vamos embora daqui, e os caras saem tudo embora correndo. E aí chegam lá para parar agora. Os caras chegam lá, amanhã os caras estão assim. Os caras chegam lá agora, e para surpresa deles, o que eles encontram? O acampamento vazio. A comida pronta na panela. Não deu tempo dos caras comer. Os caras fizeram um guisado e largaram lá. Então, para aquele que estava faminto, agora vai comer. E sabe quem preparou tudo para eles? O Senhor. Mas é preciso que tenham homens e mulheres corajosos para marchar. Para voltar, nem que isso pareça loucura. Deus está procurando homens e mulheres que nem que tenham um histórico de lepra, como eu, como você. O Dani está mais ou menos, né? Como o Léo, histórico de lepra, nego. Histórico de lepra significa o quê? Ninguém acreditava. Quem aqui já foi desacreditado? Foi ou não foi? O Dani está meio assim, mas tá bom, o Dani é um leproso mais bonzinho. Quem já foi desacreditado? Muito. O Léo, então, meu Deus, né? Leprosão.
O Dan eu sei também. Então, querido, todos aqui, olha só, eu escolhi a Avur, só o Dan, que é o mais um menino. É o leproso bonzinho. Mas o resto, querido, todos nós, né? Nós quatro, Dani fica assim. Nós somos o quê? Rejeitados. Ninguém falava assim, aqui você, meu Deus, imagina. Quando entravam na cidade, de repente as pessoas diziam o quê? Leproso. Eu me lembro, querido, pode se sentar. Obrigado. Eu me lembro que quando ali, querido, eu comecei ali a buscar a Deus, eu lembro que, antes disso um pouco, a minha família, os vizinhos falavam para minha mãe assim, vai morrer. Esse bicho vai morrer porque não tem juízo. É muito doido. Ele não vai viver muito não. Que dó, né? Essa senhora perdeu o esposo, agora vai perder o pai, o filho. Meu pai havia morrido e agora a pessoa falou, vai morrer. E todos falavam que eu não ia viver muito. E a minha mãe ficava desesperada. Porque assim, muitas vezes, somos nós. Os leprosos para o mundo. Mas Deus quer levantar uma geração. Porque se não houver profeta, se não houver governo que se levante, se não houver líder que se levante, lembra? Se não houver rei que se levante, se não houver o seu general que se levante, Deus levantará o quê? Profeta. Você e eu seremos constrangidos, envergonhados, porque Ele vai pegar o pior e vai levantar. Aquele que ninguém dá nada e vai levantar do seu lado. Você vai falar assim, meu Deus, que doideira, acabou que era perdido, e agora? Está pregando para mim? Vou pedir oração para ele. É assim que Deus vai fazer, se nós não nos alinharmos ao chamado de Deus. A minha intenção aqui hoje é te alinhar ao chamado de Deus. Você precisa entender isso, querido. Há um tempo agora que Deus está chamando você, e se você mesmo assim não tem força, mas seu filho, é isso, querido, a sua mente tem que haver essa disposição, como houve do leproso, dizendo assim, se eu ficar eu morro de qualquer jeito, se eu não obedecer eu morro, eu preciso caminhar para a vontade de Deus, eu preciso voltar para a minha terra, eu preciso ir ao acampamento, porque ali era a porta da cidade, eu preciso voltar, eu não posso mais fugir do chamado, eu preciso voltar. E quando ele volta, ele resolve voltar, ir ao acampamento, significava ir à porta da cidade. Voltar o quê? Ao tempo na sua vida, aonde escorraçaram eles, aonde muitas vezes, queridos, ninguém dava nada. Deixa eu dizer uma coisa, o mistério de Deus para a tua vida e para a minha vida. Aqueles que Deus quer usar, Ele sempre fará voltar nos mesmos lugares. Porque assim Deus faz. Quando Pedro estava pescando, não pescou nada, foi envergonhado a noite inteira. Os peixinhos olhavam para Pedro e falavam assim, não vou entrar na sua rede. Os peixinhos olhavam para Pedro e tiravam sarro de Pedro. Aí ele vai para a praia desanimado do dia de manhã e fala, não deu nada, os peixes tirando sarro de mim, ninguém pulou na rede. Aí Deus fala assim para ele, presta atenção, volte no mesmo lugar, porque o que eu e você precisamos, querido, não é fazer somente as mesmas coisas, é ter uma palavra para fazer isso. Quando Pedro foi, agora ele não foi mais no desejo de pescar, agora ele foi porque ele tinha uma palavra de Deus, e a palavra de Deus dizia para ele assim, vá e volte no mesmo lugar. E quando ele foi e voltou no mesmo lugar, agora ele fez o quê? Ele pescou o que não conseguia mais reter no seu barco, teve que chamar um barco vizinho. É isso que Deus quer fazer contigo, comigo. Que você tenha tanto, mas é necessário você ter o quê? Uma palavra. Deus falou comigo, eu tenho uma palavra. Deus me chamou, eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, pode o inferno se aproximar, eu tenho uma palavra, nada vai me abalar. Os meus passos serão como de um exército. Eu tenho uma palavra. E você vai voltar da onde as pessoas desacreditaram de você. E ali Deus vai te honrar. Aonde as pessoas olharam para você e falaram assim, não vai dar nada. Deus vai falar para você o quê? Eu vou te usar neste lugar. Eles vão comer da tua mesa. Eu não estou falando aqui para usar você como exemplo, para você se vingar. Longe de mim. Eu estou falando isso para você porque você vai ter a oportunidade de servir essas pessoas.
Aquele que dizia para você, não vai dar nada. Você fala, vem cá, querido, eu preciso abençoar você. Eu preciso cuidar de você. Deus me trouxe aqui para dizer a você que Ele te ama. Deus me trouxe aqui de volta, porque um dia eu sei que você não acreditava em mim. E eu vim aqui para mostrar a você que Deus não se importa só comigo, mas se importa contigo também. Esse é o coração daqueles que querem transformar. Ele não quer para ele, porque chega um momento que ele fala assim, eu tenho para mim, mas não dá para mim só. Ele fala que nem um leproso, nós estamos fazendo coisa errada, nós precisamos o quê? Ir a Samaria, ir ao rei. E eu acho muito forte o que ele fala assim, porque senão nós seremos o quê? Punidos. Se nós não formos, nós seremos punidos. Aí Deus me trouxe à memória a palavra que ele diz assim, também de Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Esses que entendem o chamado, eles correm para obedecer o chamado. Esses que entendem o chamado, querido, eles correm para fazer a vontade de Deus, o chamado. E é isso que Deus quer levantar em nosso meio. Homens e mulheres que acreditem nisso, que vivam isso, que queiram viver uma dimensão de ministério diário, de presença, e que não mais simplesmente fiquem esperando a oportunidade, mas eles mesmos vão, porque eles entendem que o chamado já é uma oportunidade. O meu chamado é uma oportunidade. O meu chamado é uma oportunidade. Deus quer me usar, porque eu simplesmente ouvi, e eu preciso agora ser aqueles escolhidos. Eu preciso sair da dimensão de chamado e entrar na dimensão dos escolhidos. E para fazer isso, você precisa começar a transformar. Começar a transformar a tua mente. Permitir Deus transformar as tuas atitudes. Mesmo que isso custe morrer. Os leprosos disseram, nem que eu morra. Mas nós iremos. Nem que eu morra, nós iremos. Quem tem medo de morrer não vai à guerra. E a morte que eu estou falando aqui não é morte física. E se ainda fosse, nós queríamos morrer por Cristo. Você não deve servir a Deus, querido, simplesmente pelo que Ele pode te dar. Nós teremos que, na verdade, perder. Ele ensinou isso, Jesus ensinou isso. Quem perder a sua vida, quem perder vai encontrar uma vida diferente no mundo espiritual, vai encontrar nos céus. Querido, nós muitas vezes temos uma ideia distorcida. O Senhor, essa tarde, quando eu vi um testemunho, eu quero compartilhar com vocês, Ele me quebrou inteirinho. Nós temos que ousar mais. Como eu falei a vocês, eu estou em crise, eu preciso melhorar mais, eu preciso que você também entenda essa dimensão desse chamado, porque não pode ser somente para o pastor, é para você também, porque se nós entendermos juntos, nós seremos uma dinamite no inferno. Queridos, o inferno não resistirá, as portas do inferno não subsistirão, não resistirão, porque a igreja vai avançar. O problema é que muitas vezes nós temos só dando valor ao diabo que tem avançado, as portas têm avançado, e nós temos deixado de entender que nós fazemos parte disso, e nós precisamos avançar. Avançar significa fazer algo diferente. Eu conheci um pastor chamado Alexandre Muracava. Esse pastor é daqui de Santa Catarina. Pensa num homem doido. Eu achava que eu era doido. Pensa num homem doido, cara. Pensa num homem apaixonado por Jesus. Pensa. No dia do Réveillon, todos os anos, isso faz alguns anos já, ele coloca na praia, ele mora na praia, ele coloca na praia uma barraca, e escreve na barraca dele, Pai das Luzes, porque no carnaval, na virada ali do ano, há muitos, Pai de Santos, muitas pessoas vão fazer trabalho na praia, oferecer oferenda a Iemanjá, e ele coloca ali na praia, pular ondinha, e ele coloca na praia ali uma barraca, escrito assim, cheio de patuá, Pai das Luzes, Yeshua HaMashiach, venha conhecer o teu futuro.
Rapaz do céu. Ele diz que faz fila. Faz fila. Tem gente que fica endemoniada, dá a mão para ele, fica endemoniado. Ele é expulso. Esse demônio. Tem gente que começa a chorar e fala: pastor, eu era desviado. Eu estava desviado, e começa a chorar, e entrega a vida para Jesus. No último ano, 67 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. 67 pessoas. Ele pega a mão do caboclo assim, Cris, vindo aqui, fala assim: essa é a linha da vida, e a tua vida vai acabar, você vai morrer. Aí o cara fala assim: sério? É, você vai morrer. Você vai escolher morrer sem Jesus ou com Jesus? A tua vida vai findar e você não sabe o dia. Ele começa a usar tudo que Deus deu a ele, talentos, para impactar o mundo. Para impactar o mundo. Queridos, eles fazem um trabalho fantástico. Ele e a sua esposa, presta atenção, vão na zona, nas casas de prostituição. Eles vão na casa de prostituição, que esse pastor é muito desbocado. Vai na casa de prostituição. E ele vai com a sua esposa, obviamente. E eles chegam lá e ficam olhando, observando. As meninas passando, estranho, um casal aqui, será que são estranhos? O que acontece? Daqui a pouco eles olham uma moça, que Deus dirige a eles, eles falam assim, vou falar, uma moça não, né? Você foi escolhida, querido. Você foi escolhida para passar um dia com o nosso patrão. Para passar um dia inteiro com o nosso chefe. Ele nos mandou aqui para escolher uma garota para ele. E nós viemos aqui escolher uma garota a dedo para ele. Ele chega amanhã. E quando ele chegar, ele quer encontrar essa garota perfeita. Que hora eu posso passar a te pegar amanhã? Você quer ser essa garota? Lógico, eu quero. Da manhã, 9 horas da manhã, tá bom para você? Eu passo a pegar você. 9 horas da manhã, ele passa, pega a garota, ele e a sua esposa, levam essa garota para o salão de beleza. Presta atenção. Dão um banho nela de beleza. Cabelo, tudo que você imaginar. Levam ela para uma loja de grife, colocam ela nos panos. Presta atenção. Nos panos, colocam ela num hotel, numa suíte, colocam chocolates na mesa, colocam para ela pétalas de rosa na cama, preparam todo o quarto com alguém que fosse encontrar com o seu patrão, com o seu chefe. E a moça fica eufórica, quando dá meio-dia, ela fala assim: quando que ele chega? Fique tranquila, daqui a pouco ele chega. E a moça fica agoniada, e ela fala assim: que horas? Calma um pouquinho, tem mais presente, dá presente para ela. Aí daqui a pouco passam a pegar ela com um carro muito chique, levam ela para um restaurante devidamente preparado. Nesse processo envolve pelo menos 100 pessoas. 100 pessoas! Vão para um restaurante que está fechado, aberto só para eles. Esse tempo, os casais vão e ficam sentando, como ali fazendo, que estão ali jantando, e parece que o restaurante está aberto. A moça não sabe, ela senta numa mesa preparada, as pessoas chegam ali, oferecem para ela o melhor. Daqui a um pouco, entra alguém tocando um violino e dizendo a ela: minha noiva, vem minha noiva, ó minha noiva, vem, o teu amado vem te encontrar. E as pessoas que estão ali levantam-se, vão até ela, levam presentes. Essa moça começa a chorar, desesperada, dizendo: o que estão fazendo comigo? E ela diz assim: eu preparei tudo isso, porque na verdade o meu chefe está com você desde as 9 da manhã, cuidando de você, servindo você, abraçando você, dando o melhor para você. O melhor para você. A garota se desespera, ela diz: não tem jeito. Tem o cafetão, tem as pessoas que mandam em mim. Que esse pastor muito louco. Pega o carro, vai em 3 carros lá na zona, na casa de prostituição. E fala assim: quem que é o chefe da zona? O cara fala assim: é você. Então,
Como é que eu faço para levar essa garota embora? Eu quero levar para mim. Os caras falam assim, para você? Sim. Quanto custa? Que ela deve aí? Deve R$1.000. Então toma, posso levar? Pode. Ele e a sua esposa levam ela para casa. Restauram essa moça. Traz de volta ela para sua família. Essa moça havia fugido de casa porque o seu esposo batia nela todos os dias. Havia se tornado uma prostituta porque fugia do seu marido. Ela era convertida, só que havia se desviado. Agora ela é restaurada na sua família. Sabe quanto eles gastaram com essa moça? Só com uma prostituta. R$3.600. Aí quando perguntaram para esse pastor, você é louco? Gasta R$3.600 com uma prostituta? Ela falou assim, louco é você, que paga R$10.000 para vir um cantor na tua igreja cantar e ir embora, não deixar nada de bom. Eu estou investindo em vidas. Ele vai na casa de prostituição. Fala para a cafetina assim, quanto que é para fechar a casa? Por 3 horas. Ela fala assim, tá doido. Até meia-noite, quanto que é? R$2.000. Então toma. Volta para casa, vai à tarde, volta para a igreja, leva a igreja inteira para a zona. E começa ali a tocar. Adorar a Deus na zona e profetizar. Aonde havia vale de ossos secos, eu profetizo, vai haver vida. E começa a colocar a mão na cabeça das prostitutas e declarar, você é uma princesa do Senhor, você é escolhida, você não nasceu para isso, você nasceu para brilhar, reinar com Ele. E começa a profetizar a vida deles. Querido, isso me deixou em crise. Se isso não te deixa em crise, que você precisa fazer mais, eu não sei o que preciso fazer com você. Deus quer levantar homens profetas dessa estirpe, assim, bem doido por Jesus. Esse pastor, ele não foi ungido com óleo normal, não, foi ungido com óleo de peroba. Porque ele não tem vergonha de nada, gente. Mas pensa no homem de Deus. Pensa num cara que é apaixonado por almas. Eu vi ele falar, eu falei assim, Deus, eu caí em choro, eu falei, Deus, nós precisamos crescer tanto. Como nós precisamos amar o perdido. Como nós precisamos amar mais o perdido. Queridos, Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Inaugurou o paraíso com um ladrão. E nós queremos que as pessoas sejam perfeitas. Nós queremos perfeitos na igreja. Nós queremos que a pessoa fique perfeita primeiro, depois a gente leva para a igreja, agora está bonitinho. Mas ninguém quer o patinho feio, ninguém quer ir atrás daquele que ninguém quer. Ninguém quer ir atrás do leproso. Ninguém quer. Nós somos como um general, dizemos assim, não acredito que pode acontecer isso. Nós somos como o rei, que Deus colocou como governo, mas apoiamos nosso braço, apoiamos-se no quê? No general. Apoiamos na incredulidade dele. Deus quer levantar homens e mulheres diferentes. Presta atenção que eu estou falando para você. Se você e eu não entendermos isso, Deus vai levantar uma geração que entenda. Deus vai levantar mulheres como essa prostituta que foi impactada com isso. Sabe o que ele falou que faz? Ele falou assim, nós envergonhamos o diabo. Sabe com que dinheiro nós fazemos isso? As moedas que entram na igreja, nós não credibilizamos, não colocamos no caixa, nós colocamos num balde. E quando nós vamos lá contar, são baldes. E esses baldes nós falamos assim, quanto tem aqui? Dá para ganhar uma prostituta para Jesus. E os caras vai, troca as moedas e vai gastar tudo nela. Gasta tudo na vida dela. Não estou falando só de prostitutas, não, estou falando de pessoas que precisam ser resgatadas. Pessoas que estão gritando por alguém que entenda, cadê um chamado, cadê alguém? Será que Deus me ama? E elas estão esperando você entender isso, e eu entender isso. Elas estão esperando que você e eu venhamos a entender isso, querido. Nós temos uma ideia equivocada de ministério. Sabe o que é ministério? Ministério é
uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada. Vai vendo? Para fazer algo impossível, por tempo indeterminado, com recursos insuficientes. Quer um ministério ainda? Eu quero um ministério. Eu preciso dar um jeito de ter uma carteira aparecer de algum jeito. Deus quer você inteiro. Deus te comprou, não foi por parcela, querido. O sangue de Jesus foi derramado de uma só vez por você. Você não foi comprado no carnê da Casa Bahia 10 vezes. Você foi comprado de uma vez só. Me responde uma coisa agora. Então por que para se entregar para Jesus você fica entregando por parcela? Para se entregar, você se entrega por parcela. Mas quando nós queremos receber do Senhor, nós queremos tudo. Da mesma forma que você entende que você foi comprado de uma só vez, por um sangue precioso. Da mesma forma, você tem que se entregar de uma só vez. Para tudo. Nem que isso custe a morte. Nem que isso custe matar a tua carne. Eu preciso entender o chamado. Eu não quero ser só chamado, porque são muitos os chamados. A tristeza de Jesus é falar, poucos são os escolhidos, Cristo. Porque ele fala, poucos entendem meu chamado. Poucos querem fazer o que eu quero fazer. Eles querem ministério, mas ministério do seu jeito. Eles querem viver simplesmente na igreja, mas não querem ser a igreja. Ser igreja é fazer a diferença, é transformar. Ser igreja é pedir perdão para o Senhor por aquilo que você não fez e ter uma oportunidade nova de fazer. Ser transformado e transformador é não aceitar as palavras dos incrédulos que dizem que não vai dar certo, que você não nasceu para isso. É ser como Eliseu e dizer, os teus olhos verão. De repente você não vai comer do que eu estou comendo, do que eu vou comer. Mas os teus olhos verão. Os teus olhos verão. Viva a dimensão de Deus na sua vida. Pare de viver as migalhas, as parcelas. Comece a se entregar totalmente. Comece a se oferecer mais. Comece a se oferecer. Pastor, eu preciso ir. Você me libera. O Senhor ora por mim, me abençoa. Você precisa ter a vontade. O poder da vontade. Você precisa ter uma atitude. Atitude. Deus pede de mim e de você uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Todos os dias, quando você toma uma atitude, Deus vai mandar um exército à tua frente. Mas quando você recua, não tem como nada acontecer. Eu quero orar por você. Eu sei que nós temos sido confrontados e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque não são as massagens no meu ego que vão me fazer um crente melhor, mas são os confrontos que me farão entender o meu chamado. São os confrontos que me farão entender e ouvir a tua voz. O Senhor quer alinhar o teu coração, querido, com o coração dele. É tempo de alinhamento, é tempo de você entender a vontade dele sobre a sua vida. É tempo de você parar de dar desculpas. Pessoas que dão muitas desculpas para Deus. Ouça, querido. Pessoas que ficam dando muitas desculpas para Deus. Elas não conseguem entender o chamado de Deus. Elas vão simplesmente saber que são chamadas, mas não vão corresponder a esse chamado.
E eu fico imaginando naquele grande dia, no trono branco, Ele olhando para mim e para você e dizendo: o que você fez com que eu te dei? O que você fez com que eu te dei, filho? O que você fez com que eu te dei, filha? Porque você não acreditou mais? Porque você não teve uma atitude de se entregar de uma vez por todas a mim? Porque você não rasgou o teu coração? Porque você ficou protelando a sua entrega? Porque você não foi em meu nome? Havia prostitutas te esperando, filho. Havia prostitutas te esperando, filha. Havia pessoas que eu preparei na tua vida para que você encontrasse. Mas no dia que coloquei na tua vida, você disse não. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por negligenciarmos o teu chamado. Por fazermos de conta, Senhor Deus, que é uma voz qualquer. E deixarmos, Pai Deus, de acreditar que o Senhor estava nos chamando para fora. Para ser igreja lá fora. Para fazer a diferença lá fora. Pai, o Senhor nos trouxe neste lugar, essa noite, para sacudir as nossas estruturas. Pai, se necessário, Pai, mate-nos, mate a nossa carne, mate a nossa estrutura, mas nos alinha ao teu coração, Pai. Nós não queremos viver, Senhor Deus, como moribundos. Não queremos viver, Senhor Deus, meio vivo para a carne, meio morto. Senhor, não queremos entregar-nos por parcelas, queremos entregar-nos de uma vez por todas. Usa-nos, Senhor Deus, com todos aqueles que precisam. Usa-me, Senhor, levanta neste lugar uma geração de profetas, uma geração de homens corajosos que vão ter coragem de ir lá fora e falar: em nome de Jesus você vai comer o melhor amanhã. Em nome de Jesus você vai comer o melhor nessa terra amanhã. Consagre-se hoje, entregue-se hoje, viva hoje, hoje é a tua oportunidade. Hoje é a tua oportunidade de deixar de ser governo incrédulo e passar a ser, mesmo que leproso, mas um leproso obediente, um leproso que tem história para contar e dizer: Deus fez comigo, vai fazer contigo. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida. Deus me alimentou quando eu estava morrendo, vai te alimentar também. Deus, levanta neste lugar, Pai, a começar por mim, uma geração que quer fazer algo diferente para o Senhor essa noite. Pai, eu desafio a tua igreja a ser diferente, a viver um chamado diferente, a fazer essa semana, Senhor Deus, algo diferente para o Senhor, evangelizar diferente, gastar a sua vida diferente. Pai, faz algo essa noite em nossos corações que nos leve a refletir essa palavra, a mudar nossas atitudes. Pai, eu não quero ser, Deus, um palestrante. Eu não quero ter uma boa palavra, Deus, mas que não cause, Senhor Deus, transformação, mudança. Senhor, que a palavra do Senhor falada, Senhor, através dos meus lábios, da minha voz, possa encontrar um coração sedento, possa encontrar um coração, Papai Deus, que esteja em crise como o meu. Pai, eu quero, Senhor Deus, não trazer, Deus, a paz, mas o Senhor mesmo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Senhor, a paz muitas vezes, Senhor Deus, que queremos viver, é a paz que nos coloca, Senhor Deus, na zona de conforto, nos faz, Papai Deus, confortáveis demais. É a paz, Papai Deus, que deixa, Senhor Deus, nossos ouvidos fechados para a Tua voz. É a paz que queremos viver, que não queremos nos envolver com nada, deixar para o outro fazer. Pai, nos perdoe, porque não queremos mais deixar para o outro fazer. O Senhor nos chamou é para nós, o Senhor nos chamou é para nós fazermos. Pai, inquiete a Tua igreja, põe chama no coração deles, a começar pelo meu. Mas não nos deixe, Senhor Deus, não nos permita ser como o rei da Síria, não nos permite, rapaz, ser como o rei de Samaria, não nos permite ser, rapaz, como Deus, aquele general incrédulo. Pai, nos permita obedecer ao Senhor,
a obedecer o teu id, a transformar vidas através de nosso testemunho, através dos nossos modelos. Como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus quer que você seja esse modelo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, pelo confronto. Obrigado, Senhor, se pelo menos um neste lugar sair da zona de conforto, desvestir-se da sua, Senhor, vestimenta de descanso e colocar, Senhor Deus, a marchar. Senhor, se tão somente um entender nessa noite, eu sei que o Senhor tem poder para que todos entendam, mas se tão somente um entender, Pai, eu lhe peço que este um seja para abalar o inferno, em nome de Jesus. Rapaz, eu quero declarar que não serão somente um, pelo menos dois, porque eu já entendi que o Senhor me chamou, Senhor, para revolucionar o meu tempo, revolucionar, Senhor Deus, as pessoas que estão vivendo próximo a mim, em nome de Jesus. Pai, ainda essa semana nós queremos dar resposta, ainda hoje queremos dar resposta ao Senhor acerca dessa palavra. Nós queremos responder ao Senhor acerca desse chamado, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Quem aqui é um leproso? Eu sou pecador, pastor, eu não sou pecador. Pare com isso, você é um pecador, você é leproso também. Mas Deus quer usar os leprosos essa noite. Porque os santos estão ocupados demais com as suas vidinhas. Aquele que tem um bom testemunho, aquele que teve um testemunho de transformação. E se você não se levantar, fique sabendo, Deus vai levantar outro pertinho de você. Amém? Amém ou amém? Credo, gente. Fala assim: graças a Deus, eu recebo, eu vou ser transformado. Já estou transformado para transformar. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Estou terminando, quero despedir você para a tua casa. Mas mais uma vez lembrar você dos nossos compromissos essa semana. Venha, querido, na oração. Eu estou lhe pedindo como pastor. Eu tenho certeza que não serei eu abençoado tão somente. Eu sou abençoado demais quando você vem na oração. Mas principalmente você. Você vai ver a tua vida transformada. Você vai ver a tua família se alinhando a Deus. Mas tudo começa com oração. A chegarmos a Deus. Achegai-vos a Deus. Jeremias diz: e Ele se achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus. Nós estamos despertando em você aqui, te cutucando, para que você chegue mais perto de Deus, querido. E eu vou te cutucar até você entender. Amém? Não entendia, então tome. Tome mais. Amém? Glória a Deus. Eu fui muito abençoado com essa palavra. Achei que não fosse conseguir pregar, porque eu chorei muito à tarde. Estava inchado. Mas Deus quer usar você como usou o Alexandre, como tem usado o Alexandre. Vamos transformar essa cidade, queridos. Eu desafio você a começar hoje a orar por 2 vizinhos e falar: Deus me usa nessa cidade. Eu quero ser um canal do Senhor. Eu quero ser uma dinamite nas tuas mãos nessa cidade. Eu quero causar um estrago no inferno. Deus quer usar você, assim, poderosamente. Amém? Põe de pé aí, querido. Quero abençoar a tua vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nosso meio essa noite. Pai, nós poderíamos ouvir qualquer palavra. De repente, alguns de nós sairíamos rindo daqui, saltitantes. Mas o Senhor quer falar conosco diferente. O Senhor quer falar conosco desse jeito, é porque o Senhor tem algo diferente também para nós.
Nós não queremos, Papai Deus, comer o que todo mundo come. Nós queremos comer o que sustenta. Nós queremos comer o que faz diferença. O que realmente, Papai Deus, vai nos dar, Deus, força, fortaleza para te obedecer, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que essa palavra, mais uma vez, encontre um coração, Papai Deus, inconformado, em nome de Jesus. Deus, traz crise não, Senhor, Deus, crise no sentido, Senhor, Deus, Papai Deus, social, mas a crise espiritual diz, eu quero mais, eu quero fome, eu tenho fome, Senhor, eu oro para que essa palavra cause fome. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pelo teu confronto conosco. Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje, Deus, e sempre, que Deus, a unidade do teu Espírito Santo, rapaz, esteja conosco, nos unindo, nos abençoando, nos fazendo, Senhor Deus, mais que vencedores, em nome de Jesus. Você que recebe essa bênção para a tua casa, para a tua família, diz amém bem forte. Glória a Deus, aplauda o Senhor e vai para casa abençoado. Querido, não sai correndo, lembra do aviso que dei a você sobre a questão da pastora, né? Dá um nominho para a pastora lá, para você ir conosco no dia da família. Isso, amém? Dia 7, não se esqueça. Eu preciso do teu nome hoje, mas estará até o meio de semana.